Bem-vindo ao programa Saber Direito. Você tem a oportunidade agora de, por mais uma semana, participar de 5 aulas conversando sobre algum assunto do universo jurídico. Esse universo instigante e interessante e um universo que você com certeza tem interesse em participar. Muito bem, meu nome é William Douglas, eu sou juiz federal, sou professor e escritor. Tenho mestrado e sou especialista também em políticas públicas e governo, tenho 32 livros publicados e alguma experiência em carreiras jurídicas diferenciadas e por isso fui convidado para estar aqui e compartilhar com esses 15 alunos aqui e com todos os alunos que estão aí do outro lado, você que está sentado aí, conversar sobre isso. Carreira jurídica, a sua carreira jurídica, o seu futuro no direito e nessa área, como eu disse, tão instigante. Nós vamos ter 5 aulas. A primeira é sobre estudo do direito, estratégias e técnicas. A segunda é sobre raciocínio jurídico. A terceira é sobre redação jurídica. A quarta aula é sobre oratória jurídica. E, por fim, a quinta aula sobre como aumentar o desempenho em provas jurídicas. Então, você está convidado a participar conosco dessa semana de conversa sobre a sua carreira. Qualquer participação, qualquer dúvida, qualquer comentário, você, por favor, faça contato com saberdireito@stf.jus.br. Também queremos te convidar para entrar no site, para passear por ali, para ver as outras aulas. Existe muita coisa interessante disponível para você por conta da TV Justiça, por conta do STF, por conta do programa Saber Direito. Hoje nós vamos conversar sobre o estudo do direito, sobre estratégias e técnicas para estudar direito. Mas não é possível começar essa conversa sem se falar sobre o mais importante. O mais importante é, das duas, uma. Ou você já fez direito ou está fazendo direito. E é bom que você esteja aqui conosco. E talvez alguém esteja assistindo a essa conversa, a essa aula, e não tenha feito direito. Primeira coisa que eu gostaria de fazer, te convidar a fazer a faculdade de Direito, fazer o curso de Direito. A gente espera daqui 5, 6, 7 anos receber um e-mail seu dizendo, olha, assisti a aula, aceitei o convite e fui realizar o meu sonho. Eu não quero saber a sua idade, eu não quero saber sua raça, sua cor, sua religião, se você é separado, se não é separado, se é divorciado. Não quero saber disso. Eu quero saber que você realiza o seu sonho. Quem está aqui são pessoas que se entusiasmaram com o direito. Eu sou alguém que estou aqui porque eu me entusiasmei com o direito. O direito é muito sedutor. E você está convidado para participar dessa área. Muito bem. Quem já está fazendo direito ou fez direito, eu quero parabenizar porque escolheu uma das mais interessantes carreiras. O curso de direito dá uma quantidade extraordinária de oportunidades. Você pode ir para a advocacia, que é uma atividade fantástica. Você pode ir para o concurso público, onde tem 1000 cargos diferentes para você exercer. Você pode ser juiz, pode ser auditor, pode ser policial. O que não falta é opção. Nós temos a carreira política, nós temos o magistério e, quando a gente fala em concurso, é importante lembrar que os melhores concursos, os concursos mais especiais, exigem um curso de direito. Então, feita essa primeira notícia, de que se você não fez direito, está convidado a fazer, e que se você fez direito, você fez uma excelente escolha, eu tenho que te fazer uma pergunta. Vem cá, por que você está aqui? Por que você escolheu direito? Por que você fez essa faculdade ou está fazendo essa faculdade? Será que aquele primeiro motivo que te trouxe para a faculdade era um bom motivo ou um motivo ruim? Ou será que, sendo um bom motivo, você perdeu, você se desanimou? Ou, sendo um mau motivo, você descobriu o que o direito tem de interessante? É extremamente importante que essa nossa conversa aqui seja uma conversa de reflexão. Quando a gente fala em carreira, a gente está falando de planejamento, de estratégia, de método, de objetivo. Eu quero ir até um pouco além, a gente está falando de sonho. Se essas conversas não passarem por aquilo que você quer, por aquilo que aonde você quer estar daqui a algum tempo, não adianta ter essa conversa. E uma das graças dessa conversa é que ela prepara você para a conversa sobre direito constitucional, sobre direito administrativo, sobre direito civil. Não existe uma única matéria do curso de direito, ou do mestrado, do doutorado, ou da atividade jurídica, que não seja influenciada por essas perguntas que eu estou fazendo para você agora. Porque se você conseguir se sair bem nas perguntas que eu vou te fazer agora, eu tenho certeza que você vai ter sucesso lá na frente. Agora, se você não conseguir ter sucesso
Ao responder essas perguntas, você vai ficar perdido. Talvez você pare no meio do caminho. Talvez você descubra o que você quer e não reconheça. Então, a pergunta é, por que cargas d'água você fez direito? Por que cargas d'água você continua no direito? Por que você, de repente, fez e não abandonou? Não foi fazer odontologia, não foi fazer engenharia, que são grandes carreiras. Administração de empresa, que é uma grande carreira. Por que você está aqui? Eu não tenho dúvida que se você está aqui querendo ter sucesso. A pessoa tem que estar com um problema de saúde muito grande para acordar de manhã e falar assim, não, hoje eu quero ser um fracassado, não, hoje eu quero que tudo dê errado. Ninguém faz isso, pelo menos conscientemente não. As nossas condutas às vezes fazem isso. Então você pode dizer, eu quero ter sucesso, mas não estuda, mas não se organiza, não planeja, não persiste. Então a sua mente diz que quer sucesso, mas o seu comportamento está fazendo algo em outra direção. A gente tem que parar e conversar. Não adianta o programa Saber Direito fazer essa coisa fantástica, que é disponibilizar o conhecimento. Os melhores professores do país estão vindo aqui. Eu não estou falando de mim, não. Estou falando dos professores que vão vir, que já vieram, que vão vir. Vão falar de constitucional, de administrativo, de civil, de penal. Mas, para que você renda com o programa, com os downloads que a gente tem no site, você precisa saber para onde você está indo. Então, a pergunta é, você está aqui para ter sucesso? Sim ou não? Se sim, beleza. Aí eu tenho uma pergunta mais difícil. O que é sucesso para você? Algumas pessoas consideram que eu, William, sou um homem de sucesso, porque sou juiz federal. Será que ser juiz federal é sinônimo de sucesso? Alguns acham que é porque eu tenho muito livro vendido. Eu já vendi 400 mil livros. Será que é por causa disso? Será porque eu tenho mestrado? Ou porque eu tenho apartamento e carro? Ou o carro do ano? Será que é porque eu sou conhecido? Será que é porque eu estou no programa de televisão? Eu te pergunto, o que é sucesso para você? E eu não vou nem dizer para você o que é sucesso. Eu vou ficar satisfeito com a resposta que você me der. Se você disser para mim assim, William, para mim sucesso é ganhar 20 mil reais por mês. Eu vou falar, beleza, amigo, vamos trabalhar para você ganhar os 20 mil reais por mês? Que ou isso é sucesso, você vai estar feliz, e você, chegando lá, vai falar, opa, peraí, eu estou ganhando 20 mil reais por mês, eu estou de terno e gravata, eu estou com um taille lindo e não estou satisfeito. Mas eu espero, como professor, que primeiro a gente chegue lá e lá você descubra. E isso é a graça da vida. Porque uns dizem o seguinte, você precisa saber para onde você vai para você poder ser beneficiado pelo vento. Quem não sabe para onde quer ir não pode ser beneficiado por nenhum vento. Tudo bem, está certo. O vento na direção certa você abre a vela, na direção errada você arreia a vela. Mas eu vou te dizer uma coisa fantástica. Se você hoje, você que está aí ouvindo o programa, vendo o programa, se você não sabe para onde você quer ir, se você não sabe se você quer ser advogado ou quer ser juiz, se quer ser professor, se quer ser político, se quer ir trabalhar numa ONG, se quer ir fazer um trabalho comunicativo, tudo bem. Vai fazendo qualquer coisa, escolhe qualquer coisa. E aí vem um outro pensamento que diz, olha, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer vento serve. Pega o vento, vai, progride, e o resultado é que na caminhada, no desenrolar da sua vida, as coisas vão aparecer. Eu fui estagiário do Ministério Público, fiquei encantado com a atividade do Ministério Público, com o Tribunal do Júri, e meu sonho era ser promotor de justiça. Só que eu fui reprovado no concurso para promotor de justiça, e na mesma época fiz o concurso para defensor público e fui aprovado. E aí fui ser defensor público. E sendo defensor público, que não era o que eu queria, eu descobri o quão maravilhoso é, o quão gratificante é, o quão fantástico é ser defensor público. E tomei a decisão de ser defensor público até a morte. Então, repare, enquanto eu estava caminhando para o sonho, surgiu uma outra coisa que me agradou. Eu falei, vou ficar por aqui. E nem fiquei por ali, porque a situação de vida mudou. Eu falei, vou para a magistratura. Sinto falta de ser defensor, sinto falta de não ter sido promotor, mas consegui me realizar. E nisso tudo não realizei o sonho original.
Então, se a gente está falando de carreira jurídica, eu quero dizer, olha, entra na faculdade, continua na faculdade, se já terminou a faculdade, vai fazer alguma coisa, escolhe um objetivo, se dedica a ele, que no que você se dedica, você vai conseguir aprender, evoluir e descobrir o seu espaço. Essa descoberta do seu espaço, que é a proposta do programa de hoje. Por que você está na carreira jurídica? O que você quer aqui? E aí, eu quero te dar algumas informações e compartilhar. E a mais importante informação é: você não tem que ter sucesso inicialmente, nem tem que ter sucesso da primeira vez. Você não tem que passar no primeiro exame do OAB, você não tem que passar no primeiro concurso, você não tem que ganhar a primeira causa. Você pode ser reprovado em vários concursos, você pode ser reprovado em vários exames do OAB. Você pode errar, faz parte da natureza humana errar. Se você perguntar, William, como é que você chegou a ser juiz federal? Eu quero ser juiz federal, eu quero ser juiz, eu quero ser promotor, eu quero ser procurador, eu vou fazer concurso. E para esse concurso, primeiro você tem que passar no exame do OAB. Você que está fazendo a faculdade, a primeira coisa que eu te desafio é a gostar do exame do OAB. O exame do OAB é ótimo. Eu torço para que ele continue. Eu torço para que ele se aperfeiçoe. Porque se alguém não é capaz de passar no exame do OAB, ele não vai saber advogar, ele não vai saber passar em nenhum concurso, ele não vai saber dar aula. Então, ao invés de querer acabar com o exame da ordem, eu queria que você pensasse em outra linha. Olha, o exame da ordem é o meu primeiro desafio. E pronto, vamos trabalhar para ele. Depois do exame da ordem, você vai poder escolher uma série de caminhos. E, como eu vinha dizendo, o que me tornou juiz federal? O que me tornou juiz federal, eu vou dar o segredo já na primeira aula, foi ser reprovado no concurso para o Colégio Naval, foi ser reprovado no concurso para oficial de justiça, foi ser reprovado no concurso para promotor de justiça, foi ser reprovado no concurso para defensor público, no concurso, porque antes de passar fui reprovado em um, foi ser reprovado para promotor de justiça, para juiz de direito, fui reprovado 2 vezes. E ao longo desse monte de reprovações, a cada reprovação iam acontecendo 2 coisas. A primeira, eu ia começando a achar que eu não tinha nascido para isso, que eu tinha nascido para ser um fracasso, que eu não ia dar certo, que era melhor desistir. E do outro lado, uma vontade de tentar de novo, porque eu queria aquilo. E houve um momento que prevaleceu a vontade de desistir. Aquelas pessoas que não acreditam em você, que riem de você, que falam que você ou é branco demais, ou é preto demais, ou é alto demais, ou é baixo demais, ou é gordo demais, ou mora longe, ou é separado, ou isso. Coisas que até influenciam, mas que não definem. Sabe o que aconteceu? Eu falei, quer saber, eu não aguento mais concurso. Eu vou sair disso e eu vou tomar conta das fazendas de mamãe, ou eu vou ficar tomando conta da metalúrgica de papai, porque eu não aguento mais isso aqui. Não dá mais para mim. Mas havia um problema. Mamãe não tinha fazendas. Papai não tinha uma metalúrgica. Então, se eu continuei na carreira jurídica, essa que me fez estar aqui hoje conversando com vocês, foi por falta de opção. Foi porque eu tinha que ter um emprego, eu tinha que ter um salário. E se você está aqui por causa de um salário, para ter o ganha-pão, beleza, bacana, não tem problema você ir fazer direito porque quer ganhar bem, bacana. Se você cumprir os deveres do advogado, do professor e do servidor público, está ótimo, o dinheiro é limpo, é justo, é honesto. Então, eu quero dizer, se eu estou aqui é porque eu tive que desistir e tive que voltar. Eu não sou nenhum herói. O que eu sou é alguém que tinha que resolver a sua própria vida e eu espero que você queira resolver a sua própria vida. E se você está querendo resolver a sua própria vida, eu quero te dizer, olha, há boas notícias. Porque depois desse monte de reprovações em concurso, eu vim a ser primeiro colocado para delegado de polícia, primeiro colocado para defensor público, primeiro colocado para juiz de direito, delegado de polícia e defensor público. Eu fui primeiro colocado, fui 4º colocado para professor da Universidade Federal Fluminense, fui 5º para analista judiciário do TRF, fui 8º colocado para juiz federal.
Ou seja, a mesma pessoa que colecionou fracassos, colecionou nãos, depois melhorando a preparação, corrigindo os erros, não desistindo, retomando a caminhada, virou uma pessoa aprovada. E essa técnica, que é a grande técnica da carreira jurídica que eu quero transmitir para você nessas 5 aulas, ela funcionou para o concurso, mas ela também funcionou para ser juiz federal. A 4ª Vara Federal de Niterói, onde eu sou juiz titular, é uma vara premiada por produtividade. É uma vara, a gente está aqui, isso aqui é judiciário, a gente está falando de judiciário. A TV Justiça está dentro do Supremo Tribunal Federal. Então você está conversando com o Supremo Tribunal Federal. Você está conversando com a Justiça agora. E para ser juiz, 4ª Vara Federal de Niterói. Lá eu tenho uma grande equipe. É uma vara que é premiada por produtividade. É uma vara que tem as suas práticas, o seu jeito de trabalhar relacionado tanto no Conselho da Justiça Federal quanto no Conselho Nacional de Justiça nas melhores práticas. Quem tiver interesse é só pesquisar, não só da 4ª Vara, existem várias ideias interessantes, o judiciário está mudando. Você entra lá em melhores práticas, você vai encontrar vários juízes, vários tribunais com ideias. A gente realmente está mudando a justiça. E a 4ª Vara está mudando, não por causa do William, mas porque eu tenho funcionários fantásticos, que gostam de ser servidores. Que tem funcionário meu que fala assim, eu não quero ser juiz, eu estou feliz com o cargo, eu estou feliz com o meu salário, eu estou feliz com a minha função, eu estou feliz com a minha contribuição. Então, se você acha que você tem que ser juiz para ser um sucesso, você está muito equivocado. E como que a 4ª Vara funcionou? Quando eu assumi a 4ª Vara, eu olhei muito processo, pouco meio, pouco funcionário, pouco computador, muitos problemas. E eu simplesmente reuni a equipe e falei, a gente vai ter que fazer algo, a gente vai ter que mudar isso aqui, a gente vai ter que fazer isso aqui funcionar. É para isso que a gente é pago. Se a gente fizer a 4ª Vara Federal de Niterói funcionar, a gente vai dormir tranquilo. Ah, o serviço público é ruim, o serviço público não anda, a justiça é morosa. Olha, isso não é problema meu. O problema meu é o meu metro quadrado de serviço público. A 4ª Vara Federal de Niterói funciona bem. Não tem negócio, não tem dinheiro, não tem taxa de urgência. Lá não tem. Eu não deixo, meus funcionários não deixam. Lá a pessoa é bem tratada, é tratada com respeito que o servidor tem que dar a cada um dos seus patrões, porque o patrão não é o governo, o patrão é o povo. Então funciona para passar em concurso, funciona para tocar a justiça. Funciona no magistério. Uma das conversas que eu vou ter com você nessa semana é sobre oratória. A minha carreira de orador, de professor, de palestrante, começou com fracassos. Ninguém queria me ouvir. As pessoas, eu começava a falar, elas se levantavam e saíam. Eu era muito chato. A culpa não era das pessoas, não. A culpa era minha. E hoje eu já falei para mais de 800 mil pessoas. Então, com certeza, hoje eu falo melhor do que há 25 anos. Mas levou mais de 25 anos. Mas aconteceu, eu estou aqui. Por fim, isso tudo funciona na iniciativa privada, na advocacia, na empresa. Você é advogado, você pode ter uma empresa. A advocacia pode ser uma empresa, mas você também pode trabalhar em alguma empresa, você pode ser dono de uma empresa. E a coisa também funciona para isso. Funciona até para correr maratona, mas isso é assunto de outra aula. O que eu quero conversar com você agora é: você está num bom lugar. Você está no curso mais bonito que tem. Me perdoem os outros cursos, mas o curso mais bonito é o direito. E foi o que a gente escolheu. Quem ainda não está, faça. Segundo, eu preciso que você saia dessa nossa primeira conversa dizendo assim: William, saber direito, Supremo, papai, mamãe, Deus, titio, vovô, meu espelho, eu quero isso para mim. Lista os seus objetivos. Eu quero isso. Eu quero estar em tal lugar daqui a 10 anos ou daqui a 20 anos. Eu quero fazer isso. Isso é extremamente importante. Em seguida,
você precisa aprender a estudar. Porque qualquer que seja o seu objetivo, você vai precisar saber direito. Eu não estou preocupado se você quer ser promotor, ou professor, ou escritor, ou militante de uma ONG. Se você está na faculdade de Direito, você vai ter que saber Direito. E aí as pessoas se enganam, falando assim, não, é só estudar. Não é só estudar. Porque tem um monte de gente que não estuda, não dá nem para começar, o primeiro passo é começar a estudar, mas tem muita gente que estuda e que não tem resultado. Talvez você que esteja aí assistindo o programa já tenha estudado muito sem ter resultado. Está lendo um livro, é interrompido, quando volta começa lá atrás, lê um monte de página de novo até reconhecer uma frase. Ou estuda, chega na hora da prova e tem branco. E estuda e não entende nada. E estuda, você está lendo o livro e fala assim, gente, isso aqui deve ser uma língua muito parecida com português, porque parece português, mas eu não estou entendendo nada. E olha, eu estou te contando a minha história. Eli Lopes Meirelles, que é o cara mais fantástico do direito administrativo, saudosa memória, as primeiras 3 vezes que eu li o Eli Lopes Meirelles, eu não entendi nada. Nada. Até porque as palavras eram todas estranhas para mim. Então as frases, os livros eram estranhos. Eu olhava para o livro e falava, um dos dois é de outro planeta, eu não sei se sou eu ou Eli. E é assim que funciona. É exatamente assim que funciona. Se você continuar estudando, uma hora começa a fazer sentido. Muito bem, a gente precisa estudar. O estudo tem que ter resultado e tem que ter qualidade. Outra pergunta que eu quero te fazer é, o que é o estudo para você? Você estuda para ter prazer, porque você gosta de ler, ou você estuda com algum objetivo? Porque eu gosto de ler história geral, história do Brasil, mitologia, eu leio por prazer. Eu não tenho nenhum objetivo ao ler um livro sobre mitologia grega, sobre mitologia nórdica. O único objetivo é curtir. E às vezes o estudo do direito é uma curtição. Mas boa parte do seu estudo não pode ser só curtição. Você vai estudar direito porque você vai advogar, porque você vai dar uma aula, porque você vai fazer um concurso. Então você tem que decidir, eu estou fazendo isso só por prazer ou com objetivo? A minha forma normal de trabalhar é, eu quero resultado. Eu preciso de resultado. E você precisa de resultado também. Dito isso, a gente passa para falar das principais técnicas para o estudo eficaz. As técnicas básicas. Volto a te admoestar, concitar, exortar, entusiasmar, no sentido de que não adianta você pegar um livro de qualquer matéria jurídica sem estar bem resolvido o que eu vou te falar agora. O seu desempenho será muito maior se você resolver bem algumas coisas que eu vou te dizer. O pessoal me conhece como guru dos concursos, por causa dessa história aí de várias reprovações e várias aprovações. E com essa autoridade de guru, né, um guru que fala português, eu vou dizer para você o seguinte. Primeira coisa, motivação. Se você reparar, eu já te perguntei muito, o que você quer, por que você está aqui? O que te dá motivação? Tem gente que se motiva por mudar o mundo, bacana, admiro. Tem gente que se motiva para fazer justiça. Tem gente que se motiva, não é uma motivação boa, negativa, mas tem gente que se motiva por causa de uma injustiça. Já houve na 4ª Vara Federal de Niterói um processo onde o governo executivo cometeu uma injustiça contra uma família. Eu sentenciei, corrigi a injustiça, dei uma decisão totalmente heterodoxa, porque o direito não tinha uma solução adequada para aquilo, e aí eu, entre o direito e a justiça, eu optei pela justiça, dei uma decisão muito diferente, mas a decisão foi cassada. Eu fiquei triste, mas eu fiz o que eu pude fazer. Mas o interessante é que o filho daquele casal hoje é estagiário na 4ª Vara Federal.
Porque a injustiça que os pais sofreram fez com que ele falasse, eu vou fazer direito. E ele, fazendo direito, resolveu ser estagiário na quarta vara, porque falou, na quarta vara, os meus pais foram tratados com justiça. Foram tratados com humanidade. O juiz se preocupou com eles. Ele quer ser juiz e ele quis ser estagiário na quarta vara. Espero que um dia seja juiz na quarta vara, funcionário na quarta vara. Então você vê, a motivação dele é quase uma vingança. Mas essa motivação está fazendo ele trabalhar, ele estudar, ele estagiar. Então ele tem motivação. Tem gente que a motivação é uma moto. Mais de uma vez eu encontrei pessoas estudando para concurso e no livro a foto de uma moto. É o que motiva. Às vezes é o contra-cheque, ou para o pessoal de São Paulo, olerite. O que te motiva? Você tem que saber. Quantos pais de família se motivam por dar educação e conforto para os filhos e para a esposa? Quantas mulheres se motivam para ter tempo e dinheiro para dar conforto para os filhos? Descubra o que te motiva. Essa pergunta vale o tempo todo. Eu, como juiz, de vez em quando eu tenho que parar e falar assim, vem cá, o que me motiva? Por que eu sou juiz? Por que eu continuo juiz? Por que eu continuo professor? Por que eu continuo escritor? Porque se você parar de ter a resposta, a sua carreira acabou ali. Já a sua carreira é um defunto que falta cair. É um falecido que só está faltando o laudo, mas a morte já existe, ela só não foi declarada. Então, é uma pergunta para aquele advogado com 20 anos de carreira, para o juiz com 20 anos de carreira, para o professor com 20 anos de carreira. Alguns profissionais da área jurídica, talvez alguns que estejam assistindo o programa, eu já ouvi falar o seguinte, eu perdi as minhas ilusões, eu não acredito mais no direito. Mas eu prefiro dizer que a última das ilusões é achar que nós perdemos todas as ilusões. A gente nunca perde as ilusões. Muito bem. Você tem que ter algo que faça você acordar de manhã, algo que você aguente a pancadaria. O que te motiva? Segundo, você precisa gostar da matéria. Essa é uma grande dica para você conseguir estudar. Se aquela matéria é indispensável para o seu exame da ordem, para a sua advocacia, para o seu concurso, meu amigo, você precisa gostar da matéria. Quando você é um professor já com uma carreira já estabelecida, você escolhe a matéria. Então você chega e fala, olha, eu só dou aula de tal matéria e acabou. Agora, quando você está começando, amigo, você precisa da oportunidade. Então, a matéria que sobrou para você foi direito gastronômico, belga. É uma matéria especial. Como é que é o direito gastronômico na Bélgica? E você vai ter que dar aula daquilo. Porque é a única vaga que tem para você. Um dos grandes professores que eu conheço, cara fantástico, é professor de previdenciário e de constitucional. Qual a matéria predileta dele? Direito constitucional. Mas ele disse para mim, William, eu comecei com previdenciário que tinha tanto bom professor de constitucional que não tinha oportunidade de eu dar aula. Ele pegou, vem cá, qual matéria que vocês estão precisando? É previdenciário, ele estudou previdenciário, se preparou em previdenciário, foi um senhor professor de previdenciário, é autor de livro de previdenciário, é excelente como um previdenciário, mas a matéria predileta dele é direito constitucional. Hoje ele já é professor de constitucional também. Mas por quê? Porque ele criou a oportunidade para ele. Então tem profissional que está assistindo o programa que não tem a oportunidade onde quer e fala assim, então não serve para mim. Esse salário não serve para mim, esse cargo não serve para mim, essa opção não serve para mim. Enquanto isso, outros estão criando as suas próprias oportunidades. E isso é falar de carreira jurídica. O objetivo da TV Justiça hoje, do programa hoje, é falar o seguinte, vem cá, você está reclamando da falta de oportunidade ou você está criando oportunidade para você? Muito bem, você tem que gostar da matéria. Se você puder fugir da matéria, fuja. Por exemplo, eu não gosto de química e não sou bom em matemática. Eu fiz direito. Matemática, quando aparece, eu mando para o contador. Eu consegui fugir da matemática, eu consegui fugir da química. E eu tentei fugir do direito comercial também, direito empresarial.
Só que à medida que eu ia fugindo, eu ia sendo reprovado nos concursos. Até que chegou um momento que eu olhei para o Código Comercial e falei, cara, eu vou ter que me resolver com você. Quer saber direito comercial? Eu te amo. Porque eu vinha tirando 0,000 em comercial. E da hora que eu comecei a gostar de comercial, eu quebrei uma barreira. Eu não estou aqui para te ensinar neurologia, nem dinâmica do cérebro. Mas eu posso te assegurar, por todas as pesquisas que já foram feitas, pesquisas que depois eu fui fazer, se você gosta da matéria, você aprende a matéria. Se você não gosta da matéria, você não aprende a matéria. Eu só fui aprender direito comercial o dia que eu virei para o direito comercial, para o Código Comercial, e falei, cara, eu te amo. E eu tenho certeza que você que está aqui presencialmente, que você que está aí sentado, deitado, assistindo a televisão, você precisa resolver a tua barreira emocional com uma matéria. Eu não sei qual, mas você sabe. Você sabe. Se você não puder fugir dela, tem gente que, eu não gosto de penal e vou fazer concurso que não cai a penal. Mas se a matéria é indispensável para o teu sonho, você tem que se apaixonar por ela. Primeiro, você tem que estar motivado. Segundo, você tem que gostar da matéria. Terceiro, você tem que ter curiosidade. Você tem que desenvolver dentro de você um espírito interessado. Um espírito que faz perguntas. Um espírito que não desiste das situações. E aí, eu vou deixar algumas perguntas para te motivar. E as perguntas são as seguintes. Como isso funciona? Por que isso funciona? Para que isso funciona? São 6 perguntas. Quem fez o quê, quando, como, onde e por quê? 6 perguntas. Quem fez o quê, quando, como, onde e por quê? Importantíssimo para você ouvir uma parte, para você ouvir uma testemunha, para você preparar uma petição inicial, para você responder uma questão de prova onde haja um problema. Quem fez o quê, quando, como, onde e por quê? Decora isso e pergunta isso sempre. Qual é a utilidade desse assunto? Qual é a aplicação desse material, dessa lei, dessa decisão, dessa súmula? O que é mais importante aqui? O que é relevante e o que não é relevante? Qual a importância disso para mim? O ser humano é egoísta. A gente ainda não conseguiu se livrar do egoísmo. Por isso que eu digo para você, olha, se você está pensando no salário, vai pelo salário, mas vai! Lá na frente a gente conversa. O dia que o salário não te satisfizer mais, a gente conversa de novo. Até porque eu, como professor, eu não posso ter a pretensão, a ousadia de fazer as decisões pelo aluno. O bom professor, ele não faz as decisões. O bom professor, ele fala das opções. Não é quem dá a resposta. O professor, na verdade, não é o cara que dá a resposta. O professor é quem tem que fazer as perguntas. E você, para ser o professor da sua vida, o professor da sua carreira, você tem que perguntar: qual é a importância disso para mim? O que o meu interlocutor está querendo? Olha, eu já estou falando de oratória. Oratória jurídica, não só a jurídica, qualquer oratória, a política, de negociação amorosa. O que o meu interlocutor quer? Quando a sua namorada, quando a sua esposa vira para você e pergunta: eu estou gorda? Você realmente acha que ela quer saber a respeito do peso dela? Porque se você fez direito, se você conversou um pouco sobre retórica, sobre negociação, sobre política, sobre persuasão, sobre poder, sobre sedução, quando a sua mulher perguntar para você se ela está gorda, você vai ter que dizer para si mesmo: o que o meu interlocutor está querendo? E aí sim sai a sua resposta. Isso funciona, gente, com esposa, com juiz, com advogado, com cliente, com sócio. O que o outro cara quer? Eu vou resolver o problema do outro cara. Bem, eu tenho essa pergunta da esposa, eu quero pedir desculpas, eu realmente não pesquisei tantas perguntas que os homens fazem. Então, eu tenho essa limitação técnica aqui, não tenho muitas perguntas.
Mas, se você é mulher, você, quando o cara fizer alguma pergunta, entendeu? O que ele tem que eu não tenho, não responda a verdade. Muito bem. Vamos lá. Mais perguntas por curiosidade. Quem disse isso? Onde eu aplico? Quando isso vai ser útil? Então, eu quero propor para você um espírito indagador. Um espírito curioso. E essa curiosidade, meu amor, vai ter que se aplicar também na matéria. Você vai ter que ter esse espírito indagador, curioso, interessado, quando você olhar o código, quando você olhar o livro, quando você pegar o informativo do Supremo. O que os ministros estavam pensando? Por que eles decidiram assim? Quais são as características desse caso que fazem com que a solução seja essa ou aquela? Nunca tenha medo de perguntar. Nunca tenha medo de fazer indagações. Claro que antes de você emitir uma indagação, vale a pena você estudar um pouco, ler um pouco. Olha no Google, olha na Wikipédia. Mas isso não significa que você não pode fazer perguntas. Nos cursinhos que eu fazia, eu era muito perguntador. E eu fazia pergunta, várias pessoas me olhavam com aquele olhar de que pergunta idiota. Este garoto não sabe nada. Cansei de ver esses olhares. Estou vendo aqui, pelos meus acompanhantes nessa jornada de hoje, que vocês também já devem ter visto esse tipo de olhar, né? Já viram? Pois é, eu perguntava, eu tinha resposta, eu aprendia, eu evoluía. Eu cheguei a dar aula para esses caras. Então, como eu fazia a pergunta, buscava a resposta, eu acabei passando nos concursos, comecei a dar aula, e fui dar aula, e tinha gente que ainda estava lá. Se estivesse lá, porque vai levar 5, 10 anos para passar, beleza. Não existe prazo para passar. Se você levar 10 anos para passar para juiz, beleza. Agora, se você passar 10 anos numa advocacia ruim, num magistério ruim, ou numa não aprovação em concurso, porque não está perguntando, que não está estudando, que não está tendo técnica, aí está errado. Então, técnicas básicas. Mantenha-se motivado, ame a matéria, todas as matérias, e seja curioso. Outra dica importante. Manter-se atento. Uma coisa é você querer fazer a pergunta, ter interesse. Isso é a curiosidade. Agora, você precisa ter também a acuidade, estar prestando atenção. Quando você vai lá no oftalmologista fazer um exame de acuidade visual, é o quanto essa pessoa é capaz de ver. Eu preciso que você tenha acuidade mental. Quando você abrir um livro, você tem que estar prestando atenção. Quando você for fazer uma aula, você tem que estar prestando atenção. O pessoal que está fazendo faculdade de Direito, se você realmente prestar atenção na aula, olha, você está dando passos largos para ser aprovado na matéria, para ser aprovado no exame do OAB, para adiantar muito a sua carreira jurídica, qualquer que seja ela. Mas o que a gente faz na sala de aula? A gente presta atenção em tudo. Em tudo. Menos na aula. Estou errado? Ou estou falando o que você sabe que acontece? Presta atenção no professor, se o professor está com a roupa certa ou errada, se masca chiclete, nos colégios, em tudo, menos na matéria. É falta de acuidade. Vai ler um livro, vai ler a legislação, vai assistir um vídeo no YouTube, vai assistir o download das aulas Saber Direito, tenha acuidade. Está no curso, tenha acuidade. Está com a esposa ou com o esposo, tenha cuidado também, preste atenção nele, nela. Está com o filho, preste atenção nele ou nela. Está com você, preste atenção em você. Você, por acaso, já parou para prestar atenção em você? Tem um teste que eu quero propor para você fazer. Você fica sozinho e repara se quando você fica sozinho, você vai ligar um rádio ou uma televisão. Porque se quando você fica sozinho consigo, presta atenção no que eu estou falando, quando você fica sozinho consigo, você fica nervoso, você fica incomodado, você fica angustiado, você consegue ficar sozinho com você?
Então, uma das recomendações é que você gaste 2, 3 minutos por dia de você parar, respirar e prestar atenção em você. Como é que você está? Você está bem? Você está feliz? São várias conversas que a gente está tendo que vão influenciar a sua carreira jurídica. Próxima técnica básica de estudo é a noção de agregação cíclica. O que eu quero dizer com agregação cíclica? As pessoas têm a falsa e equivocada noção de que quanto mais você estuda, mais você aprende. Então, se eu estudar 1 hora, eu aprendo grau 1, e se eu estudar 10 horas, eu aprendo grau 10. Se eu passar 1 ano estudando, eu vou chegar num determinado nível. Se eu passar 2 anos estudando, eu vou chegar no dobro desse nível. E é por isso que as pessoas colocam prazos para aprovação no exame do AB, ou prazos para aprovação em concurso, ou prazos para ter sucesso na advocacia ou no magistério, sendo que o sucesso no exame da ordem, em mestrado, em doutorado, em qualquer coisa, em concurso, que exija conhecimento jurídico, depende basicamente só de você. Se você sabe a matéria, você vai passar. Já o sucesso na advocacia e no magistério não depende só de você, também depende do interlocutor. Então, vamos imaginar um professor fantástico de curso preparatório para concurso. Se os concursos forem suspensos, se acabar os concursos, se aqueles caras que não são competentes, que querem botar o parente, o cabo eleitoral e tal, realmente conseguirem acabar com o concurso, o cara pode ser o melhor professor de curso preparatório que não vai ter sucesso. E isso é magistério. Então, a primeira proposta é que você elimine prazo. Elimine prazo. O pessoal depois começou a me chamar de guru dos concursos e eu criei os mantras. E um dos mantras é uma frase já bem conhecida que diz que concurso não se faz para passar, mas até passar. Isso serve para magistério, isso serve para advocacia. Não estabeleça prazos. Sua carreira jurídica pode estar causando dor. Normalmente o sucesso dói. O treinamento olímpico dói. O sucesso profissional dói. A gestão financeira adequada dói. Você mudar padrão de consumo dói. Quantos são servidores que estão endividados? Por quê? Porque não conseguem sentir a dor de gerir melhor as suas finanças. Porque isso é um mal da humanidade, é um mal ainda mais comum na carreira jurídica. A busca de status. E o que é status? Status é você comprar o que não precisa, com dinheiro que não tem, para agradar alguém que você... para parecer quem você não é, para agradar quem não gosta de você. Porque se gostasse, você não precisava estar assim um assado. Então, muito cuidado com essas buscas de status. O que eu estou dizendo, qualquer mudança para você alcançar sucesso, seja no seu peso, na sua saúde física, na carreira jurídica, seja na sua gestão financeira, para você não ficar endividado, não ser escravo de cheque especial, de rotativo de cartão de crédito, vai demandar algum grau de dor. Só que a dor é temporária, o sucesso, o resultado, o prêmio é para sempre. Se você mudar o seu padrão de consumo, você vai deixar de ser endividado para sempre. Se você passar no concurso, é para sempre. Se você conseguir ser respeitado como professor, desde que você não se deixe desatualizar, é para sempre. Então, veja, eu estava dizendo, a pessoa acha que estudou 1 ano, vai aprender metade do que se estudar 2. Não é assim que funciona. Quando você começa a estudar, você passa muito tempo aparentemente sem aprender nada, muito tempo se sentindo burro, muito tempo achando que aquilo não é português, muito tempo, repare se isso já não aconteceu com você, com a sensação de quanto mais estuda, mais confuso fica. Já aconteceu com vocês? Isso significa que você é ser humano. Você não é um ser não humano, porque o ser humano, o cérebro humano, para aprender, ele primeiro passa por uma fase de confusão, de
desarrumação, que é a fase em que o cérebro está começando a descobrir uma matéria nova e se organizar para aprender essa matéria. E nessa hora, alguns desistem porque dói, porque é difícil, porque é incômodo. E outros continuam, ou porque são heróis, ou porque tem que passar em concurso mesmo, ou porque tem que advogar, ou porque tem que resolver a vida dele. Pergunta para você já não teve uma situação na sua vida em que você não entendia a matéria, e você insistiu e hoje você entende a matéria? Já aconteceu isso? Essa situação, ela acontece com todas as matérias. Mas depois que você já entende algumas, você começa a estudar só as que você conhece. Você foge das que você não conhece. E é reprovado nas que você não conhece. Isso serve para a advocacia também. Porque normalmente o advogado, ele nem sempre ele pode ter a especialização dele, a especialidade. Às vezes aparece o cliente, é o único cliente que apareceu aquele mesmo amigo. Você vai ter que dar um jeito na vida do cliente. Mesmo que não seja a matéria dos seus sonhos. Muito bem. O que eu quero que você registre a partir de agora? Primeira fase do estudo, de confusão, de demora, de resultado zero ou negativo ou ruim. Se você insistir, se você estudar com atenção, se você seguir as regras básicas de um estudo com qualidade, essa fase vai passar e você vai entrar na segunda fase, que é um crescimento lento. Se nessa hora você olhar o tamanho da montanha de coisa que falta para você aprender, você desiste também. Você não deve olhar a altura da montanha até chegar no topo dela. Nessa hora que você começou a entender uma coisinha ou outra, você fala, opa, estou no caminho certo. E continua estudando. O que a agregação cíclica, que é o que eu chamo de estudo por fases, que é esse fenômeno que eu coloquei no livro, dizendo, olha, eu reparei que as pessoas não aprendem numa proporção 1:1 de tempo de estudo. Elas passam muito tempo sem aprender, depois começam a aprender lentamente, e depois começam a aumentar a velocidade. Quando a velocidade começa a aumentar, ela vai dando saltos. E nesses saltos, pode ser que no segundo ano você aprenda 4, 5 vezes mais matéria do que no primeiro ano. Então, quem estudar 2 anos vai saber muito mais do que o dobro do que quem estudar 1 ano só. Porque quem estudar 1 ano só vai estar ainda nas fases iniciais. Por isso que você tem que ter um estudo contínuo. Por isso que você não pode esperar o edital para estudar. Por isso que você não pode esperar o 7º ou 8º período para estudar. Até porque no 7º ou 8º período você já vai ter estágio, vai ter isso, vai ter aquilo. Você deve começar a estudar no primeiro período. A proposta para você é, comece a estudar o mais rápido possível, com a maior qualidade possível, do melhor jeito possível, e fique ali. Aquela pessoa que começa a estudar, se esforça demais, não estuda direito, desiste, passa 6 meses parado, depois estuda mais 6 meses, também é uma pessoa que não vai render tudo que pode render. E a conversa de hoje é estratégia de estudo, técnica de estudo, método de estudo, como estudar rendendo mais. Estou te dizendo. Saiba o que você quer, caminhe, se motive, goste da matéria, seja uma pessoa curiosa, seja uma pessoa que presta atenção no que está acontecendo. Isso serve para salvar, de repente, a sua vida, para te proteger de um assalto. Eu, como professor, eu me lembro que um dos momentos mais tristes da minha carreira de professor foi quando, dando uma prova oral, e eu na prova oral eu realmente aperto o sujeito. Eu aperto exatamente porque eu quero que ele renda, eu quero que ele aprenda a enfrentar situações difíceis. E eu apertei um aluno, e se eu tivesse prestado atenção, eu não sei o que houve, mas aquele rapaz teve, com certeza, um dia terrível. Ou era problema de saúde, era problema no emprego, eu não sei, era dívida, eu não sei. Mas eu apertei ele demais. Que se não fosse, se eu tivesse prestado atenção em que ele não estava bem, eu não teria apertado. O certo de um professor mais maduro seria, meu chapa, vamos fazer a prova hoje não, tá, não sei o que houve, vai para casa. Esse seria o bom professor. Que eu ainda não era bom professor como eu sou hoje, assim como eu não sou hoje tão bom professor como você daqui a 10 anos. Eu não prestei atenção. Então, preste atenção no juiz, preste atenção no professor, preste atenção no aluno, preste atenção no sócio, preste atenção no cliente. Às vezes, a acuidade é que vai te dar o melhor caminho na hora. Muito bem, eu falei da acuidade, eu falei da agregação cíclica.
A ideia da agregação cíclica, então, vai te tranquilizar de que concurso não tem prazo, de que se você não estiver entendendo no início, tudo bem, faz parte. Imagina alguém montando um quebra-cabeça. Se você tem um quebra-cabeça com 100 peças e da primeira para a segunda peça você leva 1 minuto, é correto dizer que você vai levar 100 minutos para montar o quebra-cabeça? Não. Você sabe que à medida que as peças forem sendo juntadas, a imagem começa a aparecer mais clara e você vai acelerar o processo. Está claro isso? Então, o quebra-cabeça mostra a ideia da agregação cíclica. Pois bem, primeiro cuidado para você montar a matéria na cabeça. Olhar o todo. Então, assim como se você não quebra-cabeça, você puder olhar a imagem antes, vai facilitar o seu trabalho, na área jurídica, na matéria que você está estudando, na lei que você quer estudar, qualquer que seja a disciplina, você primeiro tem que tomar noção geral. Para isso, um bom resumo. Para isso, alguma aula. Para isso, você olhar o índice. Gente, estudar por índice é um grande estudo, porque quando você estuda o índice, você lê o índice, você entende a estrutura da matéria, você está jogando para o seu cérebro as informações para facilitar ele encaixar isso tudo. O que a gente faz na faculdade, o que a gente faz nos cursos, o que a gente faz no mestrado, no doutorado, na especialização, é pegar um monte de conhecimento que está fora da sua cabeça e passar para dentro da cabeça. Só que ele vai em pedacinho. É literalmente um quebra-cabeça. Então, o que você faz? Você primeiro tem uma noção do todo. Segundo, você não se assuste quando você olhar aquele quebra-cabeça de 1000 peças, você olha e fala assim, isso é impossível montar? Não, não é impossível. O Einstein diz que toda pergunta já tem a resposta dentro dela, e isso é verdade. Então, quando você olhar a dificuldade, você fala, opa, isso tem solução. Começa a montar. Não tenha pressa de montar. Toma cuidado para não juntar a peça errada, porque isso vai atrapalhar a sua velocidade. E vai fazendo cada vez mais encaixes, e isso vai trazer um resultado fantástico para você. Então, meu amigo, minha amiga, então, nosso querido telespectador, nossa primeira conversa hoje, e eu já estou fazendo um resumo da nossa conversa de hoje, se você não fez direito, está convidado. Se você fez direito ou está fazendo direito, está parabenizado pela sua escolha. Saiba o que você quer, aposte na sua carreira, acredite na sua carreira, acredite em você. Porque, como diz Henry Ford, se você acredita em você, ou se você não acredita em você, você está absolutamente certo. Primeiro passo, saiba o que você quer. Mesmo que você vá mudar depois. Defina um norte para você começar a caminhar. Caminha. Estude. E no estudo, se prenda a 5 cuidados. Manter-se motivado, gostar da matéria, aprender a gostar da matéria, ser curioso, ter um espírito indagador, ter acuidade e cuidar de uma agregação constante de conhecimentos. Como se fosse uma bola de neve que começa devagarzinho e daqui a pouco ela anda sozinha. Como quebra-cabeça. Como o bambu chinês, que passa, quando você planta o bambu chinês, você passa 5 anos sem ele nascer. No 6º ano ele cresce 20, 24 metros. O lógico seria ele crescer 4, 5, 6 metros por ano, mas a natureza não é lógica. O cérebro humano não é lógico, o ser humano não é lógico. A física quântica tem uma lógica diferente. A lógica do aprendizado começa difícil e vai ficando fácil aos poucos e daqui a pouco começa a dar saltos. Eu quero te desafiar a começar essa caminhada, a continuar essa caminhada, a enfrentar essa jornada, que ao final dessa jornada você vai olhar o mundo e vai falar, o mundo é muito mais bonito, tem muito mais oportunidades do que eu pensei lá atrás, quando eu não tinha caminhado tanto. Essa foi a nossa primeira conversa. Nós ainda vamos ter outras conversas. Você está convidado para participar da próxima conversa, que é sobre raciocínio jurídico, é a continuação desse papo. Se você puder, se você quiser, dê a sua opinião sobre o programa, sugira programas, diga o que você pensa através do e-mail saberdireito@stf.jus.br.
Quem quiser rever as aulas, basta acessar o site da TV Justiça, que é www.tvjustiça.jus.br e fazer o download. Como membro do Poder Judiciário, eu quero dizer que você é muito bem-vindo na Justiça. A Justiça existe para te servir, o programa existe, a TV Justiça, o Supremo, cada juiz, cada órgão do Judiciário está aqui para te servir. E, por favor, use e conte com o Poder Judiciário. Você está convidado para a próxima aula, eu espero que a gente continue essa conversa.